Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer um planejamento para uma viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem, é muito comum, para muitas pessoas pelo menos, fazer tudo às pressas, meio na correria. E é engraçado, porque todo mundo sabe que vai tirar férias, todo mundo sabe que gosta de viajar, e todo mundo sabe em que época do ano que tem mais ou menos aquela propensão a fazer uma viagem. Mas muitas vezes as pessoas se deixam pegar de surpresa mesmo assim. Mas para quem quer reverter esse quadro e quer passar a ter um planejamento financeiro adequado, eu vou ensinar aqui como fazer um planejamento financeiro do início ao fim para que você tenha uma viagem muito prazerosa e que você consiga ir com todos os gastos já pagos, para que você não fique com aquela sensação depois da viagem de que passou 5, 6 meses pagando por algo que você nem se lembra mais, tá bom? Então vamos começar do básico. Em primeiro lugar, tem que ter o quê? Uma reserva de emergências. Eu não canso de falar disso. Por quê? Você não pode guardar dinheiro para uma viagem, e para quem já me acompanha há algum tempo, sabe bem que eu considero uma viagem uma meta, eu não considero uma viagem um gasto variável. Então, se você não vai gastar dinheiro com uma meta ou um sonho, se você não está com a sua segurança garantida. Então, em primeiro lugar, a reserva de emergências. Em segundo lugar, você vai fazer uma previdência privada, porque você não vai cuidar do seu lazer se a sua segurança futura não está protegida. Então aqui a gente tem 3 a 6 vezes seus gastos mensais e aqui a gente pode ter R$100 mensais que seja, mas tem que ter algum valor. Por quê? Previdência privada é para daqui a 30, 40 anos. Se você não começar agora, nunca vai parecer que é a hora certa de começar. Daí, a gente vai para o nosso terceiro passo, que é, após um bom controle de gastos, saber quanto você consegue poupar por mês. Então, se você consegue poupar aproximadamente R$500 por mês, e você está falando que a sua viagem vai ser daqui a 12 meses, eu estou falando só naquela lógica de uma viagem por ano, a gente está falando aqui que você vai ter um orçamento para essa viagem de R$6.000. Se você tem um orçamento de R$6.000, você já tem um excelente ponto de partida. Poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser 10, você vai fazer a adaptação. Porque agora você já sabe para onde você pode ir. Você já sabe quanto custa uma passagem aérea para algum lugar, ou quanto você vai gastar de transporte rodoviário ou de gasolina para um outro. Então a primeira coisa, você vai olhar aqui quanto você vai gastar de passagem para aquele local. Vou colocar aqui R$1.000 e eu vou usar tudo redondo só para simplificar. E vou colocar aqui simplesmente transporte. E depois você vai olhar quanto você vai gastar de hospedagem. Hotel, Airbnb, uma casa alugada, o que for. Vou colocar aqui R$2.000. Hospedagem. Ok? E aqui eu vou dizer que, por exemplo, o restante, os outros R$3.000, você vai gastar lá de alimentação, passeios, transporte dentro da cidade e por aí vai. Como que a gente vai fazer aqui então? De maneira que sobrou zero, tá certo? Aqui eu vou colocar passeios, né? Mas é basicamente dentro da viagem. O que a gente tem de prioridade, naturalmente, na maioria das vezes, é a passagem aérea, porque ela vem aqui muito rapidamente, ela pode aumentar. Então o que você vai fazer? Você no primeiro mês, você só vai conseguir ter R$500, você não vai conseguir ter o 1.000. Ou se fosse 1.500, você ia demorar 3 meses para ter os R$1.500. Você vai lá e compra no cartão de crédito, dividido de 2 vezes, nesse caso, se fosse R$1.500, de 3 vezes. Tudo bem. Lucas, mas você fala para não parcelar. Eu falo para evitar parcelas. Mas nesse caso aqui, você está travando o valor da passagem enquanto ela está no preço que você consegue pagar. Então você já vai lá, paga essa passagem, divide, e ao longo dos próximos 2 ou 3 meses, a fatura de cartão de crédito, você vai gastar os seus outros gastos e mais aqueles R$500 que você guardava, que você iria guardar, e você vai pagar a sua passagem aérea. Lá no mês 3 ou 4,
você vai então fechar o hotel. E quando você for fechar o hotel, ou você vai fazer a mesma questão e você vai dividir o hotel aqui em 4 vezes, ou você vai avaliar se há algum desconto à vista. E se houver algum desconto à vista, você vai tentar entender por quanto tempo aquele preço deve permanecer parado. Por quê? Se a gente está falando um planejamento de 12 meses e a gente está aqui no mês 3 ou no mês 4, é muito pouco provável que em 4 meses, ou seja, 6 meses antes da sua viagem, a tarifa da época da sua viagem aumente tanto. Então talvez você possa guardar o dinheiro à vista para os 2.000 virarem talvez 1.800, 1.700, ou se você perceber que está correndo algum risco, você pode fazer a mesma estratégia do cartão de crédito e parcelar o hotel de 4 vezes. E aí você vai pagando todos os meses uma parcela de R$500. Não parcele mais do que 4 vezes. Você consegue guardar os R$500, parcele 4 vezes. Se você parcelar de 10 vezes, simplesmente porque pode, você vai colocar outros gastos dentro do seu cartão de crédito, pensando que tem espaço, pensando que está sobrando dinheiro, e você vai acabar se estrangulando financeiramente. Por fim, na hora que você chegar no mês 6, você vai iniciar a reserva dos R$3.000 que você vai levar em dinheiro para sua viagem, ou vai colocar na sua conta corrente para gastar lá no débito. E aí, você vai todos os meses colocar esse dinheiro em uma aplicação financeira com alta liquidez. Tesouro, Selic, um CDB de um banco, ou de um bom banco, ou alguma outra aplicação em que você possa resgatar esse dinheiro a qualquer momento, na hora do momento da viagem. Dessa forma, você não só vai viajar na época da sua viagem com todas as despesas pagas, como você vai poder aproveitar muito mais a sua viagem, sabendo que quando voltar, você não vai ter nenhum tipo de surpresinha, pensando ali no sentido de um cartão de crédito estourado, ou aqueles desencontros que são muito comuns para quem é funcionário CLT e que volta e como tinha recebido um pouco a mais antes de sair, precisa fazer tomar aquele cuidado com o seu fluxo de caixa, porque vai receber a menos na volta. Essa é a maneira ideal. E aí, o mais importante está em você dimensionar muito bem esses dois números. Não adianta você querer fazer uma viagem de R$10.000 se você consegue guardar só R$500 por mês. E não adianta você se iludir achando que você consegue guardar R$500, quando na verdade aquele R$500 foi no seu melhor mês da vida. Porque na verdade em um mês padrão você consegue só guardar 300. Se essa for sua realidade, R$300, você vai ter que fazer uma viagem de R$3.600. Se não dá para ir para o local onde você quer tanto ir, ou você vai ter que espaçar suas viagens, ou você vai ter que passar um período viajando para locais um pouco mais simples ou um pouco mais próximos da sua casa. Mas com certeza você não vai se enrolar financeiramente e vai poder ter muito mais paz de espírito com relação às suas finanças. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo, compartilha e assine o nosso canal. Até o próximo vídeo.